Fala galera, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso terceiro dia de Maratona Matemática. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o tema Geometria Espacial. Vocês vão ver que esse é um tema bastante cobrado no Enem. A gente vai falar também sobre o Sistema de Avaliação do Enem, o famoso TRI. Sem mais enrolação, vamos começar os exercícios. Questão 137 da prova amarela de 2020. Em um jogo desenvolvido para o uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem um plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justaposição de 4 cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado nessa figura, essa primeira imagem que vocês estão vendo. Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em 3 planos quadriculados perpendiculares entre si durante sua descida. Você vai vendo a sombra desse sólido, são as projeções ortogonais que a gente chama, tá certo? A figura que representa uma possível posição desse sólido com suas respectivas projeções ortogonais sobre os planos citados durante sua descida é. A gente vai ter que julgar qual dessas imagens estão fazendo as projeções corretamente, tá bom? Então vamos fazer isso. Observe essa figurinha A. Eu vou dar um zoom aqui, a gente desenha corretamente a resposta nesse item A e aí busca, se já for o A, beleza, se não for, a gente busca entre as alternativas que estão na avaliação, tá bom? Então, observe essa figurinha aí tridimensional. Fazer uma projeção ortogonal é como se a gente imaginasse que viesse, por exemplo, para fazer uma projeção nesse plano que eu vou chamar aqui de alfa. Vou chamar esse aqui de beta e esse aqui de gama, só para a gente se situar aqui melhor, tá bom? Fazer uma projeção ortogonal é como se a gente lançasse um feixe de luz, por exemplo, no plano alfa. A gente lança um feixe de luz iluminando a parte superior aqui da figura, né? Esse feixe de luz vai atingir essa figura e vai gerar uma sombra no plano alfa. Como é que essa sombra deve ser projetada? É isso que a gente tem que descobrir nos 3 planos, tá? Por exemplo, quando eu lanço, observando esse pontinho aqui, quando eu projeto ele no plano alfa, ele cai aqui, exatamente onde está a figurinha. O desenho no plano alfa aí, né? Então, você vê que essa figurinha do plano alfa parece estar bem coerente, né? Você vai iluminar essas 3 peças com o feixe de luz vindo de cima e ela vai gerar esse Lzinho com a perninha curta, né? Esse Lzinho que está aí na figura. Então, essa primeira imagem, ela está correta aqui no plano alfa. Tá perfeito. Observe que ela tem uma distância aqui da borda de 2 quadradinhos, tá? E dessa outra borda aqui de 1. Beleza, aí tá parecendo bem coerente essa daqui. Agora eu vou projetar, colocar um feixe de luz iluminando agora essa região aqui da frente. E quero ver qual é a sua projeção no plano gama. Vai iluminar esses 3, vai formar uma pecinha também, um L. Tá? Quando eu ilumino, a pecinha, a sombra dela é exatamente igual a essa. Esse Lzinho, né? Só que ela não está projetada no lugar correto, né? Observe que aqui a gente tem uma distância de 2 quadradinhos. Essa distância deveria ser preservada aqui. Deveria ter 2 quadradinhos para que esse desenho aparecesse. Quando eu fizer essa projeção desse ponto aqui, deixa eu só arrumar, ela deve cair aqui, ó. Então, a desse daqui deveria cair aqui. E desse pontinho aqui de trás, que eu não sei se eu vou conseguir marcar ele corretamente, deveria cair aqui. Tá certo? Então, a figurinha deveria aparecer dessa forma, projetada no plano gama. O mesmo L, só que nessa posição aqui, ó. E aí, essa figurinha do item A não está correta. Tá? Deveria aparecer dessa forma. Aí, como seria a projeção agora no plano beta? Para projetar no plano beta, a gente vai iluminar essa região aqui, que eu estou destacando. Vai formar mais uma vez um L, só que a posição vai mudar um pouquinho, né? Esse ponto daqui
Perceba que a distância aqui é 1, então eu devo preservar essa distância aqui, está correta ali. Eu projeto essa figura aqui, porque ela deverá cair aqui, né? Ela deverá ter uma distância aqui em cima de 2 quadradinhos. Deverá ficar 2 quadradinhos aqui, sem ser coloridos, né? Sem ser projetados. Então, essa imagem era para aparecer um pouquinho aqui embaixo. Da mesma forma, esse ponto aqui deveria cair aqui, porque esse ponto já é o topo da figura, né? Se a gente pensar. Então, mais ou menos assim deve aparecer. Vem por aqui e aqui em cima. Fazendo um L, né? Porque ela foi projetada um pouquinho mais acima, então não está correto. Então, olhando para esses desenhos não tão bem feitos aí de azul, eu vou tentar buscar o item que é a alternativa correta. Aqui preserva somente uma distância, tá? Então não está correto. Esse item D tem 2 distâncias aqui. Essa figura aqui está correta no plano gama. No plano beta, essa daqui também está correta, só que tem um probleminha aqui no plano alfa, né? Que a gente chamou de alfa. Essa figura aqui de baixo não está correta, não está na mesma posição que essa, então não está correto esse item D. Essa aqui também está fora, porque só deixa uma distância aqui no plano gama. Essa aqui deixa 2 distâncias. Essa primeira imagem está coerente com o que a gente fez aqui. Então, essa está correta. Essa daqui também está coerente com a que a gente fez aqui. E essa de baixo também está coerente, né? A do plano alfa, né? Então, o item correto é o item E. Por que o item C não é o correto? Já dá para ver de cara que essa imagem aqui já está numa posição diferente da que a gente fez aqui em cima. Então, por isso, a projeção, a figura que representa a projeção correta nos 3 planos é o item E. Questão 138 da prova amarela de 2020. Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto-retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizado sobre a sua base de madeira. Observe que essa base, como o texto menciona, é um paralelepípedo reto-retângulo. Então, aqui, 50 centímetros por 50 centímetros, esse fundo do troféu que toca no plano é um quadrado de 50 por 50, tá? 50 centímetros por 50 centímetros. Outra informação que o texto traz é que o diâmetro dessa esfera, que vai no topo do troféu, é de 30 centímetros. E vale destacar também que essa esfera está bem centralizada na base de madeira. Essas 3 hastes que estão sustentando essa esfera está bem centralizada, tá bom? Aí o texto continua. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluída a sua base. Então, deixa eu trocar aqui a cor. Isso significa que da base aqui até o topo da esfera, temos 100 centímetros de altura, né? Temos 100 centímetros aqui. Aí o texto continua. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas nessa figura 2. Já a gente examina ela. De modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Então, a gente vai colocar essa miniatura, quando a gente construir, vai colocar dentro dessa caixinha de vidro, de modo que a sua base fique distante das laterais em pelo menos 1 centímetro, tá? Para cada lado aí, pelo menos 1 centímetro. O que o texto diz mais? Deixa eu só destacar esse 1 centímetro, que é a distância que eu vou precisar aqui para as laterais. E essa figura 2, a base dela não é um quadrado, né? Ela é um retângulo de 10 centímetros por 8. Essa informação também é importante. A altura, por enquanto, eu não sei. Já a gente vai ver se vai precisar calcular. Bom, continuando. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. Aí vem a pergunta.
A medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser igual a, para atender essas condições. Outra informação aqui que é importante destacar é que do topo da esfera, dessa miniatura que eu vou construir do troféu, até a tampa dessa caixa de vidro deve ter exatos, agora sim, exatos 2 centímetros de distância, tá certo? Bom, a gente vai instalar essa miniatura, a gente deve construir ela para encaixar nessa caixinha de vidro e deixar para a sua base com as laterais, deverá deixar pelo menos 1 centímetro. Bom, como eu devo deixar pelo menos 1 centímetro, eu devo construir essa base, que é um paralelepípedo reto retângulo, as suas dimensões da parte inferior, do quadradinho que vai ser a parte inferior, da face inferior desse paralelepípedo reto retângulo, deverá ter 6 centímetros. Como é que eu sei disso? Não existe, nessa dimensão aqui da caixinha de vidro, não são 8 centímetros, mas a gente deve deixar a base da miniatura para as laterais dessa caixa de vidro pelo menos 1 centímetro. Então, deixando aqui pelo menos 1 centímetro, se eu deixar aqui uma distância aqui de 1 centímetro, esse pedacinho aqui que eu vou destacar, eu deixo 1 centímetro para esse lado, vou encaixar a miniatura aqui. Deixo 1 centímetro para esse outro. Quando eu deixo 1 centímetro de cada lado, vão restar aqui no meio 6 centímetros. É o máximo valor que eu consigo construir. Ele está querendo na questão, isso é importante destacar, é que ele quer, nessas condições, fazer a maior miniatura possível. Como é a maior miniatura possível, é por isso que eu estou tomando essa dimensão dessa miniatura desse troféu como sendo 6 centímetros. Eu quero o maior possível. Com 6 centímetros eu consigo deixar para um lado 1 centímetro e para o outro 1 centímetro na caixinha de vidro. E a gente não vai enfrentar problemas nenhum na outra dimensão, nessa que tem 10 centímetros. Porque, como aqui é um quadradinho, a miniatura também vai ser um quadradinho. No nosso caso, de 6 centímetros por 6 centímetros. Aí eu vou construir, colocar ela aqui. Posso até colocar assim, é uma das formas, né? Não precisa ser desse jeito. Deixo 100 centímetros aqui, deixo 2 sobrando aqui e 2 aqui, que dá um total de 10. Ah, eu poderia deixar 1 centímetro de um lado, 6 para a miniatura do troféu e 3 do outro. Poderia, essa parte não tem muita importância aqui para a gente. O importante é a outra dimensão, que me diz exatamente o máximo que eu consigo ter na dimensão da miniatura do troféu, que são 6 centímetros. Então, esse troféu vai encaixar dentro dessa caixinha e deverá ter uma altura, né? Essa altura, que é o que eu quero na questão, até a pergunta diz, a medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser igual a... Bom, eu vou chamar essa altura aqui de Z por enquanto, que é a altura da caixinha de vidro, é o que eu quero descobrir, tá? Quando eu encaixo a miniatura desse troféu, vai ter a esfera no topo, e da esfera até a tampa de vidro, devemos deixar 2 centímetros, exatos 2 centímetros. Então, eu devo descobrir primeiro qual a altura dessa miniatura, qual a altura que a miniatura desse troféu deverá ter. E para fazer isso, como a miniatura está em escala, a gente vai usar uma regra de 3. Ó. Se a altura original desse troféu, o troféu original, é de 100 centímetros, e a base dela tem 50 centímetros, é 50 por 50, eu vou colocar essa informação aqui, e sua base é de 50 centímetros, quanto deverá ser a altura da miniatura, que eu vou chamar aqui de H, essa altura da miniatura, sabendo que a sua base tem 6 centímetros. Vou colocar dessa forma. Lembra que a gente fez aqui a base, viu que a base dessa miniatura deverá ter 100 centímetros. E aí a gente faz uma regrinha de 3. Você pode notar que daqui para cá está caindo a metade, né? Ou seja, daqui para cima é o dobro. Posso pensar assim, é 2 vezes. Então, daqui para cima deverá aparecer o dobro também, para ser preservado aí a proporção. O que significa que o H é igual a 12 centímetros. Tá? Ou seja, a altura da miniatura do troféu deverá ser 12 centímetros. Mas se você quiser, você pode fazer meio pelos extremos, fazer a multiplicação em cruz aqui. Pode até cancelar esses zeros aqui, se você achar melhor, e fazer a continha. 10 está para 5, assim como H está para 6. Essa conta aqui você também vai descobrir que o H vale 12. É outra maneira de fazer. Faz a multiplicação em cruz. 5 vezes H igual a 6 vezes 10, que dá 60.
E aí você passa o 5 dividindo, significa que o H é 60 dividido por 5. Ou seja, H é igual a 12. Tá, então descobrimos que a altura dessa miniatura do troféu deverá ser 12 centímetros. Lembra que do topo da esfera, o topo do troféu, até a tampa de vidro, deveremos deixar exatos 2 centímetros? Então, se a altura do troféu é 12, a altura da caixinha de vidro deverá ser exatos 14 centímetros, deixando assim os 2 centímetros que ele pediu na questão. Portanto, essa altura Z aqui nada mais é do que a altura do troféu mais os 2 centímetros que ele pediu na questão. Ou seja, eu poderia ir direto também, tá? 12 mais 2. A altura Z é 14. Tá beleza? E aí, vamos ver aqui as opções. Nós identificamos a letra B como sendo a resposta correta, tá beleza? Questão 145 da prova amarela de 2020. O processo de aeração, que consiste na introdução de ar no líquido, acontece do seguinte modo: uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador A2, ganhando um novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Observe aqui, o líquido inicialmente vai começar em T1, essa bomba aqui vai puxar, vai passar pelo aerador A1, aumentando seu volume em 15%, conforme diz o texto. Depois ele passa por esse outro aerador, o A2, aumentando seu volume em 10%, e aí é armazenado no tanque T2, tá certo? Continuando. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem um comprimento C, eu já vou simbolizando aqui, deixa eu olhar onde eu coloco, vou colocar aqui em cima. Esse pedacinho aqui, tá? C, deixa eu botar para o texto, e largura L, eu vou colocar largura aqui, L, que é esse pedacinho daqui. E a base de T2 tem comprimento C sobre 2. Então, esse pedacinho daqui é C sobre 2. E largura 2L. Então, essa largura aqui será 2L. Para finalizar o processo de aeração, sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, daqui a pouco eu simbolizo isso, e a altura da coluna de líquido que chegou em T2, que vai ser denotada por Y. Tá, vai ter uma altura aqui inicial, deixa eu só simbolizar aqui onde vai estar o líquido, mais ou menos. Essa altura, daqui para cá, ele está chamando de X. E aí o líquido chega em T2 ao final do processo. E aí vai ter uma nova altura que ele está chamando de Y. Vou simbolizar aqui também. Aí essa altura, aqui ele está chamando de Y, tá bom? O que ele pergunta na questão? A equação que relaciona as medidas das alturas y e x é dada por... Qual é a equação que está relacionando y com x? A medida da altura y em função de x. Tá, vamos tentar solucionar esse problema. Inicialmente, o líquido começa com um volume em T1. Esse volume vai passar por alguns processos de aeração e vai aumentar isso. Já a gente vê essa questão. Mas, inicialmente, quando o líquido está em T1, com essa altura x, ele tem um volume que eu vou chamar de V1. Como é que eu calculo esse volume? Base, área da base vezes a altura. A área da base é C vezes L e a altura é x. Então, isso aqui vai ficar C vezes L vezes x. É assim que a gente calcula o volume do líquido em T1. Bom, esse volume esse líquido vai passar por essa bomba B e vai passar pelo aerador A1 e vai aumentar seu volume em 15%. Então, quando ele passar, vou colocar assim, o volume, quando ele passar por A1, pelo primeiro aerador,
vai ser 15% do volume inicial. 15% é você pegar 1,15 e multiplicar pelo V1. Tá? Eu vou colocar assim V1. Pronto. 1,15 vezes V1. Você aumentou em 15% o volume de V1. Passou pelo primeiro aerador, que é o A1. Aí esse líquido vai passar pelo segundo aerador, o A2, e vai aumentar 10%. Vai aumentar 10% o volume que está no aerador A1. Tá? Ou seja, o volume, deixa eu deixar isso claro aqui, através das equações. O volume, quando ele passar pelo segundo aerador, será 10% maior, então eu vou multiplicar por 1,10, o volume anterior, esse aqui, 1,15 vezes o V1. O V1 é usado nessa equação, através dessa equação. Beleza, ao final do processo ele vai ficar com esse volume. O volume do aerador A2, quando ele passar pelo segundo aerador, na verdade, vai ser 1,10 vezes 1,15. Se você fizer o produto de 1,10 ou 1,1 vezes 1,15, você vai obter 1,265 vezes o V1. Beleza? Aí ele vai chegar no segundo tanque, o T2. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou calcular o volume que existe no segundo tanque, com essa altura Y aqui. Como é que eu calculo isso? O V2, chamado de V2, esse volume, ele é a base, a área da base, né, que é 2L, vezes C sobre 2, vezes a altura, que é Y. Aqui você pode cancelar o 2 com 2, então V2 será L vezes C vezes Y. Ao final do processo, quando ele passa pelo primeiro e pelo segundo aerador, ele vai ter esse volume, que eu chamei de VA2. Mas ele é igual ao V2, é o volume final. E agora eu vou igualar essas duas equações para encontrar Y em função de X. É claro que eu vou trocar esse volume V1. Deixa eu fazer logo isso, acho que vai ficar melhor. Volume VA2 será 1,265 vezes V1. O V1 é dado por essa equação. CLX, tudo multiplicado. E aí o que eu disse? Esse volume, ao final do processo, é o volume do tanque 2. Eu igualo essas duas equações. Vou igualar isso com isso. Vai ficar assim, 1,265 vezes C vezes L vezes X igual o volume 2, L, C, Y. Vou cancelar os fatores comuns. L com L, C com C. E por fim eu fico com Y igual a 1,265 vezes X. Vamos buscar aqui essa equação nas alternativas. 1,265 vezes x, você reconhece como sendo o item A. Então, essa é a equação que relaciona essas medidas y e x. Tá certo? Questão 150 da prova amarela de 2020. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões 2 centímetros por 3,51 centímetros por 4 centímetros. Ele traz um dado aí na questão, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. A escala utilizada pelo arquiteto foi... Vamos tentar descobrir o valor dessa escala. Eu trouxe aqui um desenho, deixa eu colar ele aqui, de uma caixa d'água, que é essa que eu vou representar como sendo a caixa d'água real. E a caixa d'água que está na maquete, ela deve estar em escala, né? Então, eu vou reduzir aqui um pouquinho. Vou dizer que essa aqui é a caixa d'água da maquete. Como ela está em escala, vai acontecer o seguinte. Se as dimensões dessa caixa d'água forem A, B e C, por exemplo, a caixa d'água original terá uma dimensão C, só um minuto, C vezes K. Esse K é a constante de proporcionalidade, tá bom? B vezes K e A vezes K.
Como eu disse, esse K é a constante de proporcionalidade, já que está em proporção, quando eu for fazer essa maquete, deverá estar em escala, então deve existir essa constante K, essa constante de proporcionalidade, tá bom? O que, que vai acontecer? Vamos destacar algumas informações aqui no texto. Por exemplo, o volume da caixa d'água grandona, a caixa d'água do edifício, é de 28.080 litros. O volume da caixa d'água pequena é dado da seguinte maneira, é obtido da seguinte maneira. Eu vou chamar de V2, tá? Chamar o volume da caixa d'água grande de V1. Esse V2 é obtido fazendo o produto das dimensões, A vezes B vezes C. O produto dessas três dimensões vai dar o volume dessa miniatura, né, da caixa d'água. Mas observe que na questão ele já trouxe esses valores da miniatura das dimensões. 2 centímetros, 3,51 centímetros e 4 centímetros. Então, se eu fizer o produto desses três valores, vai ser 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 1, vou multiplicar 8 vezes 3,51, tá? 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 5, 40, fica 0, vai subir 4, 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Como são duas casas decimais, eu vou colocar aqui duas casas decimais também. Então, o volume dessa miniatura é de 28,08 centímetros cúbicos, já que as unidades estão em centímetros, tá bom? Então, dá centímetros cúbicos. O objetivo da gente é descobrir essa constante K de proporcionalidade, para dizer qual foi a escala utilizada, tá bom? Para conseguir isso, devemos também deixar o volume da caixa d'água original, que eu vou chamar de V1, em centímetros cúbicos, na mesma unidade, né? Nesse caso, eu vou escolher os centímetros cúbicos. A questão deu que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Se você já souber que 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro, a gente já adianta um pouquinho da questão. Se você não souber, você tem que trocar o decímetro por 10 centímetros. Então, 10, troquei o decímetro por 10 centímetros, troquei 1 decímetro por 10 centímetros. Esse decímetro ele está ao cubo, tá bom? Então, você eleva isso aqui ao cubo. Isso equivale a 1 litro. E aí, elevando 10, fazendo 10 ao cubo, você vai ter 1.000 centímetros cúbicos. E aí você chega nessa relação. 1.000 centímetros cúbicos equivalem a 1 litro. Bom, como eu tinha mencionado, a questão já deu o volume da caixa d'água original, que é de 28.080 litros. Para transformar em centímetros cúbicos, eu uso essa conversão. Basta multiplicar por 1.000. Então, se eu multiplicar por 1.000, eu vou ter que esse volume 1, ele é o volume da caixa d'água, ele é de 28.080, aí multiplicando por 1.000, você acrescenta 3 zeros. 28 milhões e 80 mil centímetros cúbicos. Então, temos essas duas informações, que o volume 1 é dado por esse valor e que o volume 2 é de 28,08 centímetros cúbicos. Beleza. Se você for calcular o volume 1 utilizando as dimensões que nós temos aqui, que é o A vezes K, o B vezes K e o C vezes K, a gente vai ter isso, né? Volume 1 é A vezes K vezes a outra dimensão, B vezes K, vezes a outra dimensão, C vezes K. Ou seja, se eu organizar isso aqui, vai ficar da seguinte maneira. A vezes B vezes C, vou deixar aqui na frente, vezes o K vezes K vezes K, dá K ao cubo. Só que você sabe que o A vezes B vezes C é o volume 2. Olha que informação aqui. O A vezes B vezes C é o volume 2. Então vamos ficar com a seguinte relação. A vezes B vezes C é o volume 2, vezes K ao cubo. Eu quero descobrir o valor de K, que é a constante de proporcionalidade, para poder saber qual escala foi utilizada. Então, eu vou utilizar essa igualdade. Ó. V1 é igual a V2 vezes K ao cubo. Isola o K. A gente vai ter o seguinte. K ao cubo é igual o V1 dividido por V2. E aí você tira a raiz cúbica desse valor para determinar o valor de K.
Muito bem, o que é que eu vou fazer? Antes de passar logo essa raiz cúbica, eu vou logo descobrir esses valores. Vou fazer o seguinte quociente. V1 dividido por V2. Observe quem é o V1. 28 milhões, 80 mil, dividido pelo V2, que é 28,08. Tudo isso está na mesma unidade, tá bom? 28,08. Tá, a barrinha ficou um pouquinho longa, mas não tem problema. Isso aqui dá igual o seguinte. E olha, eu vou deslocar essa vírgula duas casas para a direita, e para compensar isso, eu acrescento 2 zeros no numerador. Então vai ficar assim. 28,080, 000. E aí, como eu desloquei duas vírgulas aqui, eu acrescento 2 zeros aqui em cima. Dividido por 2808. 2.808, tá bom? Por que eu fiz isso? Por que essa relação está correta? Quando eu desloco duas vírgulas, quando eu tiro essas duas casas decimais, deslocando essas duas vírgulas para a direita, essas duas casas, eu devo multiplicar por 10 elevado a menos 2 para compensar. Aí esse 10 elevado a menos 2, quando vai para o numerador, vai 10 elevado a 2. Ou seja, você multiplica por 100. Por isso que essa relação é válida, tá? Muito bem. Então, k ao cubo, terminando essa continha, k ao cubo, você percebe que se eu multiplicar, olha quantos zeros aparecem no final depois de 28,08. 3 e 3, 6. Então, o resultado dessa divisão dá exatamente 1 milhão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque tem 6 zeros. Você pode fazer a conta, multiplique por 1 milhão o número de baixo, você vai ver que dá o número de cima. Pronto. Aí você vai e tira a raiz cúbica desse valor, para descobrir o valor de K. Então, K é igual a raiz cúbica de 1 milhão. Então, mais um zero. Ou seja, o K é igual a 100. 100 vezes 100 vezes 100 vai dar 1 milhão. Então, o valor de K é igual a 100, o que significa que a escala utilizada foi de 1 para 100, que é o item B. Essa é a constante de proporcionalidade. Se eu pegar o C e multiplicar por 100, em cada uma das dimensões, você obtém a dimensão da caixa original. Então, a escala é de 1 para 100. Se você dividir esses valores por 100, você encontra essa miniatura da maquete. Tranquilo? Fala, pessoal! Passando por aqui para fazer uma pausa, dar uma respirada e falar um pouco mais sobre o sistema de avaliação do Enem. O sistema de avaliação que o Enem utiliza é o TRI, que significa Teoria de Resposta ao Item. E é ele que vai determinar a nota que você vai tirar no Enem, e não necessariamente a quantidade de questões que você acerta. Deixa eu explicar isso em mais detalhes. O INEP sempre divulga, após as realizações das avaliações do Enem, os microdados. O que é que tem nesses microdados? Tem o número de matrícula do candidato, tem as questões que ele acertou, as questões que ele errou e a nota que ele tirou, entre outras informações. Eu fiz uma análise dos microdados de 2018 e quero compartilhar isso com vocês. Vamos ver? Olha só, na prova de 2018, estou só olhando para a prova de matemática, para o candidato alcançar 700 pontos, foram necessários, em média, 20 acertos. Para alcançar os 800 pontos, em média, foram necessários 29 acertos. E para chegar aos 900 pontos na avaliação de matemática, foram necessários, em média, 37 acertos. Existem alguns candidatos que chamaram a atenção na hora que eu estava olhando os microdados, e eu quero apresentar esses candidatos para vocês. Vou chamar eles de candidato A, o primeiro deles, e candidato B, o segundo, tá? O que é que aconteceu com o candidato A? Ele teve uma pontuação de 703 pontos e acertou somente 13 questões. Isso já chama atenção, porque, em média, para ter 700 pontos, eram necessários 20 acertos. E esse candidato, com apenas 13, superou 700. E o candidato B? Ele chegou à pontuação de 694 pontos, acertando 28 questões. Observem, ele acertou 15 questões a mais do que o candidato A e ficou com a pontuação inferior. Como isso é possível?
é o sistema TRI, que leva em consideração a coerência na resolução. E o que aconteceu com esses candidatos? O candidato A acertou as questões fáceis, que era o que se imaginava. Eu quero que ele acerte as fáceis. Ele acertou as fáceis e por isso teve essa pontuação. Dessas 13 questões, muito provavelmente eram todas fáceis e algumas intermediárias. E o candidato B acertou 28 questões, mas acertou as questões mais difíceis, algumas intermediárias, e errou todas as questões fáceis. O que é que o sistema interpreta? Tem algo errado com esse candidato. Ele está errando questões fáceis com operações matemáticas simples e está acertando questões difíceis? Muito provavelmente ele deve estar chutando. Então o sistema interpreta dessa forma e dá essa nota para os candidatos. Isso serve de alerta para vocês. Quando vocês estiverem respondendo, procurem as questões que são mais simples, que envolvam operações matemáticas, simples, as 4 operações, né? Regra de 3. Você observa o gráfico e já consegue determinar a solução. Então, se preocupem com as questões fáceis. Depois, vá para as intermediárias e depois, por fim, gaste o resto do tempo com as questões difíceis, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessas informações e aquela fala que todo youtuber faz no meio da aula, né? Se você estiver gostando, deixa seu like. E se você quiser saber todas as informações que estamos publicando aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora, sem mais enrolada, vamos dar continuidade à nossa aula. Segue aí. Questão 158 da prova amarela de 2020. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são... E aí eu trago para vocês aqui um desenho que eu já fiz à parte, de uma pirâmide reta de base quadrada. Ele está dizendo que o templo pode ser representado por um tronco de pirâmide desse tipo. Então, um tronco, para fazer o tronco da pirâmide, eu vou cortar uma parte do bico. A mesma coisa se você quiser fazer o tronco de um cone. Um cone é como aquele chapeuzinho de festa de criança, né? Aquele conezinho. Se você cortar o bico dele, você fica com o tronco do cone. A mesma coisa aqui vai ser o tronco dessa pirâmide. Eu vou fazer um corte para retirar o bico. Esse corte deve ser de tal forma que o plano que eu vou cortar deve ser paralelo ao plano da base. E aí eu olho para esse tronco de pirâmide e vou ver quais são as quantidades de cada tipo de figura plana que estão formando esse tronco. Deixa eu trocar a cor aqui para fazer esse corte. Eu vou fazer esse corte paralelo. O plano que eu vou cortar aqui será paralelo à base dessa minha pirâmide, tá bom? Estou fazendo esse corte. Deixa eu colocar um tracejadozinho para dar uma visão melhor. Agora eu faço o corte aqui desse plano. Estou passando o corte todinho. Pronto, aí eu retiro esse bico. Aí eu fico só com a parte do tronco agora. Deixa eu voltar para a cor normal para a gente continuar as contas. Pronto, agora sim. Quando você recorta esse bico, você observa que vão ficar 2 quadrados, que é a parte da base e a parte do topo, são 2 quadrados, tá bom? E na lateral vão ser formados 4 trapézios isósceles. Deixa eu fazer o desenho dessa lateral. Na lateral vai ficar essa figurinha, né? Vou fazer aqui o desenho dela. Esse aqui é um trapézio, e ele é dito isósceles porque esse ladinho aqui tem a mesma medida desse, tá bom? E aí você tem a base menor e a base maior do trapézio, que não tem importância aqui. Então, o item correto aqui é o item C, né? 2 quadrados e 4 trapézios isósceles. São essas figuras, as quantidades, né, de cada tipo de figura plana que estão formando esse tronco de pirâmide, tá bom? Então, é uma questãozinha bem simples. O item correto é o item C. Questão 168 da prova amarela de 2020. Uma loja de materiais de construção vende 2 tipos de caixas d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume, e a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Eu trouxe já para vocês aqui um desenho dessas 2 caixas. Deixa eu explicar ele para vocês aqui rapidinho. São 2 cilindros, as duas. Essa caixa d'água do tipo A, que vai estar à esquerda, ela tem uma altura H. E como o texto informa, a caixa d'água do tipo B,
a altura dela é 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Ou seja, eu devo pegar esse H e dividir por 4. 25% eu posso converter em fração como 1/4. Então, essa altura é 1/4 da caixa d'água do tipo A. Vou colocar aqui H/4. Aí o texto continua. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é. Então ele chamou de Rzão o raio da caixa d'água do tipo A. Deixa eu tentar fazer esse desenho aqui. Só um minuto. Partindo do centro aqui para o canto, pronto. Vou chamar de Rzão, que é o que ele chama aqui na questão. Se Rzão denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é quanto? Uma informação que a gente já pode ter aqui diretamente é que, vou chamar de X, tá bom? É que esse raio da caixa d'água do tipo B, ele deve ser maior. Já que o volume das duas caixas é igual e a altura da caixa d'água do tipo B é 1/4 da do tipo A, para manter o volume igual, eu preciso aumentar esse raio, tá certo? Então, uma coisa certa é que esse raio é maior do que o Rzão, esse X, tá bom? Aí a gente vai usar essa informação de que os dois volumes são iguais para poder determinar o valor de x, tá certo? Então vamos calcular os dois volumes. Deixa eu olhar para essa caixa d'água aqui maior. A caixa d'água do tipo A. Vou chamar de volume de A, tá bom? Como é que eu calculo o volume de um cilindro, né? A gente deve calcular sempre calculando a área da base multiplicando pela altura. A área da base é calculada com πr, o raio, ao quadrado. πr ao quadrado. E eu multiplico pela altura, que é h. Não preciso nem colocar esse pontinho. Vou colocar aqui o h direto. Tá? πr ao quadrado h. Já a caixa d'água do tipo B, o volume dela, que eu vou chamar de VB, é área da base, π vezes o raio ao quadrado, π vezes o raio, deixa eu arrumar esse π, vezes o raio, que eu chamei de x, ao quadrado, vezes a altura, que é h/4. Aí a gente sabe da questão que ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. Então, se as duas possuem o mesmo volume, isso significa que o volume de A é igual ao volume de B, e aí eu posso igualar essas duas contas para os volumes, né? Deixa eu igualar, eu trocar o volume de A por π Rzão ao quadrado vezes H, isso é igual ao volume do B, que é π x ao quadrado vezes h/4. Tá bom? Muito bem, eu já posso cancelar alguns fatores aqui que são comuns, né? O π tem em ambos os membros, o h também tem em ambos os membros, e aí eu passo esse 4 multiplicando. Ele estava dividindo no segundo membro, vai passar para o primeiro multiplicando. A gente vai ficar com isso aqui, né? 4 Rzão ao quadrado igual ao x ao quadrado, tá bom? Mas se você quiser colocar o x no primeiro membro, você pode colocar, né? Geralmente a gente gosta de trabalhar com o que eu quero descobrir, com a incógnita no primeiro membro. Então eu escrevo x ao quadrado igual a 4 Rzão ao quadrado. Beleza. Agora eu vou tirar a raiz quadrada. Para me livrar desse valor que está ao quadrado, eu passo extraindo mais ou menos a raiz quadrada. Mas como o x eu tenho certeza que é positivo, já que a gente está trabalhando com geometria, então eu só passo tirando a raiz quadrada para o segundo membro. Vai ficar assim. X igual a raiz quadrada de 4 Rzão ao quadrado. Você sabe dessa propriedade? Ó, quando tem uma multiplicação, você pode separar da seguinte maneira. A raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de R ao quadrado. Bom, isso significa que o x é igual, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de r ao quadrado. Mais uma vez, como o r é positivo, a gente pode tirar essa raiz simplesmente cancelando o 2 daqui com o índice da raiz, né? Isso vai dar r. Porque eu tenho certeza que o r é positivo, já que é o raio desse cilindro aqui maior, né? Então fica 2 vezes r. Se eu não tivesse certeza, isso daria o módulo de R, tá? Mas eu tenho certeza, porque eu estou trabalhando com geometria, que esse valor é positivo. Então, a resposta correta aqui é o item B. E perceba que interessante. Você reduziu 1/4 da altura
E para manter o mesmo volume, você basta dobrar o valor do raio. A gente poderia pensar que teria que quadruplicar, mas não, basta dobrar para que mantenha esse volume constante, tá bom? Questão 175 da prova amarela de 2020. Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto-retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Você consegue ver essas informações aqui na figura. Ó. 8 centímetros já a coluna de água e temos um objeto aqui que está flutuando na superfície. Vamos continuar a leitura. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de, pelo menos, 15 centímetros. Então, devemos ter uma coluna com altura de 15 centímetros. Mas observe, já temos 8 centímetros de altura. Para chegar nos 15, faltam 7. É o valor mínimo necessário para conseguir retirar esse objeto. Então, preciso subir mais 7 centímetros. Vamos continuar a leitura. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. Essas bolinhas, eu vou chamar o volume dela de V de B, cada uma tem 6 centímetros cúbicos. Perceba a unidade, centímetros cúbicos. Todas as unidades aqui também estão em centímetros. Então, quando eu multiplicar essas três dimensões, vai dar centímetros cúbicos. Então, vai estar todo mundo na mesma unidade. Então, podemos seguir. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de... Então, qual o número mínimo de bolinhas para que atinja esses 15 centímetros de altura? Observem. Eu quero atingir essa altura de 15 centímetros, preciso preencher esse volume que falta aqui, né? Essa coluna com mais 7 centímetros. E aí eu vou ficar com o objeto flutuando aqui na parte superior e eu vou conseguir retirar ele. Muito bem. Qual o número mínimo de bolinhas? Para responder esse problema, eu vou dizer que o número mínimo é n. Então, n vezes esse volume de cada bolinha vai ter que preencher esse volume que está faltando, com esses 7 centímetros que está destacado. Esses 7 centímetros aqui. Então, como é que eu calculo esse volume que está faltando? É a área da base, 4 vezes 3, 4 vezes 3, vezes a altura que está faltando, os 7 centímetros. Então, qual o número de bolinhas com esse volume V de B para preencher esse volume que está faltando para eu chegar nesse objeto, tá bom? Muito bem. Basta fazer agora a substituição, né? O número de bolinhas será, então, 4 vezes 3 vezes 7, e o volume vai passar dividindo. Esse volume passa dividindo. Substituindo esse volume, nós temos, você já poderia ter feito direto, 4 vezes 3 vezes 7, dividido pelo volume de cada bolinha, que é 6. Então, n é igual. 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 7, 14. Isso significa que o número de bolinhas, número mínimo de bolinhas para conseguir esse feito é de 14, que a gente reconhece como sendo o item A, tá bom? Então é isso aí, a resposta correta da questão 175 é a letra A, 14 bolinhas. Questão 179 da prova amarela de 2020. No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal, conforme as figuras 1 e 2, que vocês podem dar uma observada aí na prova. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação consideradas segmento de reta de mesmo comprimento, tá? Então, eu vou destacar isso aqui. São segmentos de reta de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste, até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. Vamos logo observar esses destaques que eu fiz aqui. Primeiro, segmentos de reta do mesmo comprimento. Você tem um poste,
Nesse poste, com uma altura aqui de 3 metros, conforme o texto diz, 3 metros é o ponto onde vai ser fixada a mangueira de iluminação. Essas mangueiras vão descer até uma circunferência que está no chão, que é a chamada circunferência de fixação, de tal forma que vão ser formados 20 arcos iguais nessa circunferência. O que isso significa? Vamos olhar a árvore de cima. Eu tenho aqui a circunferência de fixação no chão, nós temos o poste, esse poste vai estar no centro da circunferência, a gente vai ver isso já já na leitura, e aí essas mangueiras vão descer do poste com a altura de 3 metros e vão ser fixadas na circunferência, que está na base. E vão ser formados 20 arcos iguais, 20 arcos como esse. Ou seja, eu vou precisar de 20 segmentos iluminados, tá bom? Segmentos de reta. Vamos continuar a leitura. O poste está fixado no centro, no ponto C, centro da circunferência, que eu tinha dito para vocês, perpendicularmente ao plano do chão. Outra informação extremamente importante. Perpendicularmente ao plano do chão. O que isso significa? O poste com o chão formam um ângulo de 90 graus. E você já começa a ver um triângulo retângulo quando a gente faz uma secção nesse cone, né? Então a gente pegou um problema de geometria espacial, está fazendo uma secção ali e está vendo um triângulo retângulo exatamente na secção desse cone. Vamos continuar a leitura para ver o que a questão quer. Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizam pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Então, ele vai usar exatamente 100 metros para formar esses 20 segmentos de reta. Lembre-se que são 20, os 20 arcos que a gente está formando são os 20 segmentos de reta. A pergunta que eu faço para vocês, inicialmente, é quanto será a medida de cada um desses segmentos de reta? Eu vou chamar de x aqui por enquanto. Vamos tentar descobrir ela daqui a pouco. Deixa eu só terminar a leitura, falta só um pedacinho. Para que ele atinja seu objetivo, o raio, olha o que ele quer saber, o raio em metro da circunferência deverá ser de, então, qual será o raio dessa circunferência? E aqui virou um problema de geometria plana, né? Olhando, só precisamos olhar para esse triângulo retângulo. Pois bem, vamos descobrir logo quanto é esse valor de x. A gente sabe que teremos 20 arcos desse tipo, 20 vezes x, a medida desse arco, dará igual a 100 metros. O total de mangueira de iluminação que o síndico possui, quer utilizar, na verdade. Então, 100 metros. Então, cada retinha dessa será 100 dividido por 20, que dá 5. Terá 5 metros. Então, já descobri que esse valor de x aqui é 5. Então, a gente ficou com esse triângulo retângulo. Deixa eu trazer ele aqui para cá. Então, esse triângulo tem aqui um ângulo de 90 graus. A gente tem a altura do poste, que é 3 metros. Descobriu que essa mangueira vale 5 metros e eu quero descobrir o valor desse raio, tá? Para que atinja seu objetivo, o raio em metro da circunferência deverá ser quanto? Vamos descobrir o valor de R. Esse é um triângulo pitagórico. Você já poderia saber de cara que o R vale 4. Então, você já marcaria a alternativa que tem 4 metros. Vou até baixar para as alternativas aqui. A resposta correta já é a letra A. Mas, se você não souber resolver isso, não souber observar esse triângulo pitagórico, que é um triângulozinho bem famoso, com os lados 3, 4 e 5, um triângulo retângulo, se você não souber disso, você faz o seguinte. Eu uso o teorema de Pitágoras, né? A soma dos quadrados dos catetos, que é o R e o 3, deverá ser igual ao quadrado da hipotenusa, 5 ao quadrado. Se você fizer essas continhas, a gente tem o seguinte. R ao quadrado é igual a 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. 25 menos 3 ao quadrado dá 9. 25 menos 9 dá 16. R ao quadrado igual a 16. Como R é uma medida positiva, já que a gente está trabalhando com geometria, eu não passo extraindo mais ou menos a raiz quadrada do segundo membro, né? Eu passo extraindo simplesmente a raiz quadrada. Só olha para a parte positiva. Então, R é a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Isso é um R, acredito. E a resposta correta é o item A, tá bom?
Fala pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e como vocês sabem, agora é sua hora de praticar. Na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar duas listas de exercícios. As duas são sobre o tema da aula de hoje, geometria espacial. Na primeira delas, o tempo é livre para responder as questões e na segunda tem um temporizador contando 5 minutos por cada questão, em média. Então, não deixem de fazer esses exercícios para praticar e ficar bem preparado para a avaliação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra amanhã. Até lá, pessoal!